Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo pro canal e eu quero começar o vídeo de hoje te fazendo uma pergunta. Você, em algum momento da sua vida, você já parou para pensar em investir em uma previdência privada, ou seja, um tipo de investimento que é amplamente oferecido por bancos e corretoras no nosso mercado financeiro e que visa te ajudar a formar um montante de dinheiro que vai complementar a sua aposentadoria daqui a, por exemplo, 10, 15, 20, 30 anos, quando você for sair da ativa, parar de trabalhar e de fato for querer se aposentar? Muitos dos meus alunos e dos meus seguidores já pensaram em fazer previdências privadas, planos de previdências privadas para complementar a sua aposentadoria. E eu quero hoje te mostrar, te fazer um alerta sobre produtos em previdência privada, previdência complementar, que são aí oferecidos no nosso mercado financeiro e que não são bons. Porém, muitas vezes são oferecidos por gerentes, por agentes autônomos de corretoras, como bons investimentos, como boas oportunidades. E se você não tiver o conhecimento necessário e correto para distinguir o que é um bom investimento de um investimento ruim, você certamente vai ser vítima dessas ofertas que muitas vezes são feitas de uma forma mal intencionada. E para te fazer um alerta e te mostrar os perigos que envolvem a escolha de um fundo de investimento, sobretudo um fundo de investimento de previdência privada, que eu vim te mostrar hoje o caso prático de uma das minhas alunas do treinamento Mapa do Tesouro, que inclusive novas vagas a gente vai abrir agora a partir do dia 7 de agosto. E dentro daquele treinamento, essa aluna ela recorreu ao meu suporte e atendimento e antes de fazer uma escolha sobre um plano de previdência em que ela estava quase querendo investir, ela veio tirar uma dúvida comigo e descobriu que não se tratava de uma boa oportunidade. E é exatamente o que eu quero te mostrar hoje nesse vídeo e para inclusive fazer você aprender um pouquinho mais sobre previdências privadas para quando forem te oferecer um investimento como esse, você conseguir distinguir se de fato é uma oportunidade ou é uma cilada. E a primeira coisa que eu quero fazer é contextualizar o caso, o momento de vida em que se encontrava essa minha aluna. Se vocês deram uma olhadinha nessa conversa de WhatsApp, que foi o WhatsApp que essa aluna me mandou para tirar uma dúvida, ela estava em dúvida entre manter a sua previdência privada, que ela já tinha contratado no Banco do Brasil, ou fazer uma migração, uma portabilidade para a previdência da gestora Verde e Catu, que é um fundo de previdência que eu particularmente gosto bastante e que eu inclusive fiz uma análise completa sobre ele dentro de uma das aulas ao vivo exclusivas que eu faço para os meus alunos do Mapa do Tesouro. E aí essa aluna, vendo essa aula em que eu fiz análise do fundo Verde e Catu de previdência e vendo o fundo que ela tinha do Banco do Brasil, ela tomou a decisão de fazer uma portabilidade de gestão desse fundo, sair do Banco do Brasil e ir para a Verde e Catu. Só que aí quando ela foi fazer essa portabilidade, requerer isso para o Banco do Brasil, o gerente dela veio e fez uma contraproposta, ofereceu um novo fundo de previdência dentro do Banco do Brasil para não perder essa cliente, não perder o volume que ela tinha investido na instituição. E aí essa aluna veio recorrer para mim, inclusive ela me mandou essa mensagem, falando o seguinte: Sofia, será que você poderia me ajudar? Eu pedi uma portabilidade para o Fundo de Previdência Verde Catu, mas o Banco do Brasil resolveu me fazer uma contraproposta, que a princípio parece ser boa, ou seja, essa aluna estava achando que essa proposta era boa. E aí ela pediu a minha ajuda e logo em seguida ela me mostrou. Eu falei, qual que é o documento? Me mostra aí qual que é o fundo, em que esse gerente ele falou para você investir. E aí esse gerente trouxe um documento para essa aluna, com um comparativo, com um fundo que ele queria em que ela investisse, que é um fundo Brasilprev, de renda fixa, Brasilprev, RT Prêmio, fundo de investimento renda fixa, e o fundo que de fato ela queria migrar, que foi um fundo em que eu analisei dentro de uma das aulas exclusivas sobre renda fixa, que eu fiz para os meus alunos do Mapa do Tesouro. E dentro desse fundo que eu indiquei, que é o fundo Verde Catu Previdência, que é esse que está aqui destacado em vermelho, esse gerente, então, ele fez um paralelo entre esses dois fundos. E o que ele mostrou para minha aluna e que ele destacou de forma enfática é que se a gente pegasse o comportamento de rentabilidade desses dois fundos desde agosto de 2022, que é o que está sinalizado aqui, o fundo do Banco do Brasil, que está representado por essa linha em azul, ele teria performado de forma superior ao fundo da gestora Verde Catu, que aqui está representado pela linha vermelha. Só que, pessoal, tem um grande problema nisso daí, nesse raciocínio que esse gerente fez, que trouxe aqui para minha aluna. E é o seguinte, para quem não sabe, fundos de investimento e fundos de previdência privada são tipos de fundo de investimento, são na verdade uma reunião que investidores fazem. Eles pegam o dinheiro que cada um investe naquele fundo e entregam para um gestor, que será uma pessoa então especializada que vai administrar o seu dinheiro conforme uma metodologia e um viés de investimento. E aí para isso então existem vários tipos de fundo, conforme for a metodologia, o viés de investimento e os tipos de ativos em que esse gestor vai aplicar o seu dinheiro. E justamente por causa disso que existem várias classificações, vários tipos de
de fundos de investimento. Existem fundos de renda fixa e quando você investe em um fundo de renda fixa, isso quer dizer o quê? Quer dizer que você está investindo, entregando seu dinheiro para um gestor e ele vai majoritariamente, de forma predominante, investir o seu dinheiro o quê? Tão somente em renda fixa, o que é o caso justamente desse fundo de previdência do Banco do Brasil, da Brasilprev. E existem também outros fundos de previdência, outros fundos de investimento desse tipo, que não investem tão somente em renda fixa e que podem investir também em ações, em fundos imobiliários, em ativos no exterior e que justamente por isso não se chamam então fundos de renda fixa, mas sim fundos multimercado. Então sempre que você vê um fundo de investimento em renda fixa, saiba que ele vai investir em ativos de renda fixa, como títulos do Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs, debêntures, e quando você vê um fundo de investimento multimercado, saiba que é um fundo que não se limita a investir majoritariamente em renda fixa, mas que ele tem, então, uma estratégia mais diversificada e, além de renda fixa, ele investe em ações, fundos imobiliários, ativos do exterior e até mesmo em moedas estrangeiras. E aí, a partir do momento em que você tem isso em mente e que o gestor ele te mostra um gráfico como esse de rentabilidade tão curto, né? A gente está gravando esse vídeo agora no finalzinho de julho de 2023 e ele mostra um gráfico de rentabilidade que vai apenas até agosto de 2022, se estende de agosto de 2022 a julho de 2023, isso já nos começa a despertar suspeitas. Isso porque nenhum de nós deve analisar históricos de rentabilidade de fundos de investimento no curtíssimo prazo. Isso porque, a depender do momento do ciclo da economia em que a gente se encontra, né, fundos de renda fixa vão ser muito beneficiados pela nossa macroeconomia, pela taxa de juros em que a gente tem em vigor no país, e fundos de renda variável analisados no curto prazo vão ter uma performance ruim. E é exatamente o que aconteceu com esse fundo aqui. Para quem me acompanha aqui há mais tempo no canal, sabe muito bem que quando a gente tem uma fase das taxas de juros vigentes na economia, como a nossa taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, quando a gente tem uma taxa Selic em patamares muito elevados, como a gente tem hoje, né, uma taxa Selic em 13,75% ao ano, quando a gente vê esse tipo de cenário econômico, os investimentos de renda fixa de forma geral tendem a performar muito bem em épocas quando a Selic está alta, que é exatamente o momento em que a gente se encontra agora, como vocês podem ver por esse gráfico do histórico da nossa taxa Selic dos últimos 10 anos. Agora, em momentos em que a Selic começa a cair, o que não é o nosso momento atual, obviamente agora, né, ela vai começar a cair no segundo semestre, mas ela ainda não começou a cair, a tendência é que ativos de renda variável comecem a performar melhor e que ativos de renda fixa comecem a ter suas rentabilidades diminuídas. E aí, quando o gestor ele pega um fundo de renda fixa e traz um gráfico de rentabilidade para minha aluna, para tentar convencê-la de que esse fundo de renda fixa ele tem uma performance melhor do que o fundo multimercado, né, ele utiliza um período de tempo, uma janela de tempo extremamente pequena e é uma janela de tempo, pessoal, em que justamente os investimentos de renda fixa nunca renderam tão bem, porque coincide exatamente com o período da nossa economia em que a taxa Selic ela atingiu seus patamares máximos. Para quem não sabe, a nossa Selic ela atingiu o patamar máximo que ela tem hoje, de 3,75% ao ano, justamente em agosto de 2022, o que fez com que desde então investimentos de renda fixa de forma geral performassem de uma forma muito, muito boa e que prejudicasse o desempenho da nossa bolsa. Contudo, o que vocês precisam entender é que a economia ela é cíclica, pessoal. Ora a Selic ela sobe e depois que a Selic sobe e que ela cumpre seu papel, que é de controlar a inflação, ela começa a cair. E quando esse momento começa a chegar, que é o que a gente vai ver agora no segundo semestre de 2023, a tendência é que ativos de renda variável comecem a performar melhor. E com isso, pensa aqui comigo. Né, um investimento de renda fixa que se beneficiou de um ciclo de elevação da Selic, que rendeu muito bem no último ano, agora ele vai começar a performar de uma forma não tão interessante. E aí sim os investimentos atrelados a ações, fundos imobiliários e, consequentemente, os fundos de investimento que aplicam nesses ativos que vão começar a performar bem a partir de agora. Então a tendência é que de agora em diante, fundos multimercado, desde que sejam bem geridos, né, como é o caso, na minha opinião, do Verde, Catu, de Previdência, vão começar a performar muito melhor do que fundos de renda fixa. E por isso você nunca pode analisar fundos de investimento, sobretudo fundos de previdência, que são aqueles em que a gente investe para deixar nosso dinheiro investido por 5, 10, 15, 20 anos, ou seja, longo prazo, por uma janela de análise, ou seja, uma janela de observação tão pequena, tão diminuta, como essa que esse gerente
trouxe para a minha aluna. E aí, para te ajudar a analisar, comparar de fato esses dois fundos de uma forma justa, né, pegando ciclos de alta da Selic, mas também ciclos de queda da taxa Selic, né, que vai interferir no comportamento de rentabilidade desses dois fundos de formas opostas, é que eu vou trazer para vocês uma ferramenta muito boa para você comparar fundos de investimento que venham aí a te oferecer, que é simplesmente um comparador de fundos que você tem acesso de forma gratuita na internet. E aí, pessoal, para você achar esse comparador de fundos, é o comparador de fundos mais retorno. Basta digitar aí no Google comparador de fundos mais retorno que você vai encontrar essa ferramenta gratuita. Também, para quem não encontrar, eu vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição. E aí, nesse comparador, pessoal, como que você consegue diferenciar, né, e analisar fundos de investimento nos quais se incluem os fundos de previdência de uma forma simples, fácil, sem dificuldade. Basta você pesquisar o nome do fundo aqui pelo CNPJ, tá? Nesse documento que a aluna me trouxe, aqui tem os CNPJs dos dois fundos que a gente quer comparar. Então a gente coloca aqui Fundo Brasil Prev e aí a gente coloca o CNPJ aqui dentro dessa ferramenta e coloca um Enter, que aí a própria ferramenta já vai buscar pra gente esse fundo e a partir do momento em que a gente seleciona ele, a ferramenta já traz pra gente um histórico aqui de rentabilidade e de comparação com o CDI. Para quem não sabe, o CDI é uma taxa que anda muito próxima à nossa taxa Selic, né? E o CDI, então, ele traz pra gente qual que seria a rentabilidade que você tivesse se você investisse historicamente nos investimentos mais seguros e conservadores que a gente tem no mercado financeiro, que são os títulos do Tesouro Selic. E aí a gente pode, então, ter uma visão de longo prazo e não uma visão de curto prazo que esse gerente trouxe para minha aluna, uma visão que eu chamo até mesmo de míope. E a gente pode ver que, ao contrário da ideia que esse gerente quis vender para minha aluna, né, não tem nada de fantástico na rentabilidade desse fundo. No histórico aqui que a gente consegue ver desde janeiro de 2018 até hoje, né, esse fundo aqui ele performou praticamente de uma forma muito próxima ao nosso CDI. É como se você tivesse investido no Tesouro Selic, um dos investimentos mais seguros que a gente tem no mercado financeiro. Agora, se a gente volta aqui no mesmo documento e analisa, compara a rentabilidade do CDI com esse fundo aqui, que na minha visão é um excelente fundo de previdência, a gente volta aqui, cola aqui o CNPJ do fundo, e aí se a gente olhar desde que esse fundo ele foi instituído lá em 2016, a gente consegue perceber, pessoal, que aí sim, a gente tem um fundo que ele conseguiu performar, ele conseguiu se descolar um pouco mais da curva do CDI, ou seja, que conseguiu trazer uma rentabilidade acima do CDI para esse investidor. Então, vocês conseguem perceber que aquele gerente, ele trouxe uma visão míope para minha aluna, ele comparou dois investimentos, né, um de renda fixa e um multimercado, e se aproveitou que no último ano a gente teve, né, rentabilidades recordes na renda fixa, graças à taxa Selic muito elevada, e ele, por outro lado, ele desmereceu esse fundo, porque obviamente, né, no curto prazo, com uma taxa Selic muito alta, fundos multimercado tendem a performar de uma forma ruim. Mas se a gente amplia o nosso horizonte de análise, que é um horizonte que a gente deve ter para quando a gente investe em ativos de longo prazo, como é o caso de fundos de investimento em previdência privada, a gente consegue ver que, de fato, o fundo da Verde, ele performou melhor que o fundo de renda fixa do Banco do Brasil. E mais, com uma diversificação, pessoal, que na minha visão é muito importante quando a gente fala de investir para o longo prazo, né? Que você não tem apenas um tipo de ativo, apenas uma classe de ativo, que é o que acontece muitas vezes com os fundos de renda fixa. E ao contrário, nos fundos multimercado, para o longo prazo você tem uma diversificação tanto em renda fixa, quanto em ações, renda variável e até mesmo em investimentos estrangeiros e moedas estrangeiras. Então, a gente tem que ficar esperto, tem que entender o que se trata um fundo de investimento, né? Como que ele funciona, o que você deve analisar e deve contar com ferramentas simples como essa que a gente vê aqui, né? O Gráfico Mais Retorno, uma ferramenta gratuita que vai te ajudar facilmente a comparar rentabilidades. Esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês, mas antes de finalizar esse vídeo eu gostaria de fazer um convite. Queria lembrar vocês de que agora nos dias 2 e 3 de agosto a gente vai fazer um evento, uma imersão específica sobre renda fixa aqui no YouTube, Os Segredos da Renda Fixa, e no dia 7 de agosto nós vamos abrir vagas para a próxima turma do treinamento Mapa do Tesouro. E se você quiser participar dessas aulas gratuitas que a gente vai fazer agora nos dias 2 e 3 de agosto e quiser receber informações sobre o meu treinamento Mapa do Tesouro, que vai te ensinar a investir em renda fixa, renda variável e investimentos no exterior, contando com o meu suporte exclusivo e dedicado, se inscreva pelo link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É isso e até a próxima!